Por que que a gente está estudando com mais afinco o processo de execução? Por quantia certa, né? Que seria a obrigação de pagar, tá? Se vocês olharem as outras espécies de execução, se vocês olharem o processo de execução de obrigação de entregar, obrigação de fazer, obrigação alimentar, obrigação contra a fazenda pública, elas todas podem tornar um processo de execução por quantia certa. Elas todas podem gerar uma obrigação de pagar. Quando a gente entrega, quando a gente tem a obrigação de entregar e não entrega, qual é a consequência? A busca e apreensão. Feita a busca e apreensão, processo tudo bem, aí tudo bem, essa é a finalidade. Agora, vamos imaginar que o oficial de justiça vai lá para fazer a busca e apreensão do objeto e o objeto não se encontra. Qual que vai ser a saída do credor? Converter em obrigação de pagar, tá? É a mesma coisa, uma obrigação de fazer. A obrigação de fazer, eu quero que a arquiteta faça o projeto arquitetônico da minha casa. Se eu não tenho como pegar o cabelo da arquiteta e fazer com que ela faça, né? Eu vou simplesmente impor uma multa pelo não cumprimento da obrigação e se realmente ela não fizer, eu vou converter aquilo em obrigação de pagar. Percebem? A obrigação alimentar, ela tem uma obrigação de pagar. A diferença é que, por ser alimentos, ela tem um status diferente, ela tem um procedimento diferente, né? Pelo caráter alimentar. Mas praticamente todas, elas acabam caindo na obrigação de pagar. Eu só vou ingressar com uma obrigação de fazer ou uma obrigação de entregar quando eu quero uma tutela específica. Quando eu quero que seja entregue, quando eu quero que seja feito. Normalmente, na prática, gente, eu já não quero mais. Aquele vínculo de confiança, ele se quebrou, né? Se você chegou ao ponto de propor uma ação judicial contra essa pessoa, é porque a relação de vocês já está totalmente desgastada. Normalmente, a pessoa não quer mais que faça. Normalmente a pessoa não quer mais, ela não quer mais essa arquiteta, ela não quer mais o engenheiro, ela não quer mais aquele contrato de empreitada, ela não quer mais, normalmente. Ela quer o quê? Ela quer receber, ela quer ser ressarcida pelos danos, pelo prejuízo que ela teve, tá? Então vocês vão verificar isso. Nem sempre a pessoa vai lá no escritório de vocês e vão falar: olha, eu quero que seja feito, eu quero que seja entregue. Normalmente ela vai falar: eu quero que ser ressarcida, tá? E daí vocês vão ingressar com uma ação indenizatória. Agora, se ela chega no escritório de vocês e fala o seguinte: eu quero que faça, ainda eu quero que faça. Vocês vão ingressar, se tem um contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas, se tem um título executivo extrajudicial, vocês vão ingressar com o processo de execução de entregar ou de fazer, tá? E no decorrer dele, ele pode se tornar uma obrigação de pagar. No decorrer, isso pode ser convertido em obrigação de pagar se a realização da obra não foi feita, mesmo com multa e tudo mais. Tá? Então, por que que eu estou dando para vocês e enfatizando a obrigação de pagar? Porque ela é a mais comum. Ela é a que vocês vão ter mais contato, tá? Se vocês repararem, quando eu passei para vocês ontem não, na segunda-feira, eu passei para vocês as espécies de processo de execução, vocês repararem a quantidade de artigos que é para entregar, a quantidade de artigos que é para fazer o processo de execução de obrigação de fazer, são pouquíssimos artigos. E lá no processo de execução de obrigação de pagar, nós temos mais de 100 artigos. Que vem a penhora, que vem a avaliação, que vem os atos expropriatórios, tá? Então, por isso que eu estou dando ênfase para vocês nesse tipo de processo. O processo de execução de obrigação de pagar quantia certa, tá? Não tem essa de entregar dinheiro, tá? Dinheiro é pagar. Sempre quando tem uma quantia certa, é pagar. Então, nós vimos ontem
que feita a petição inicial, o devedor é citado, normalmente é pelo correio, né? Pode ser por oficial de justiça também, pode ser por edital, vai depender das circunstâncias de cada caso, né? E quais são as opções do devedor? Ele tem a opção de pagar integralmente, o processo termina, né? Ele tem a opção de parcelar, pagar 30% da dívida e parcelar o restante em 6. Nesse caso, o processo fica suspenso, fica paralisado até que se cumpra esse acordo legal, porque é um acordo que está no artigo 916 do CPC. Ele pode propor para a parte adversária fazer um acordo em 10, em 15, em 20 parcelas, em 5 parcelas, do jeito que as partes aí chegarem num consenso, né? E ele pode também apresentar a defesa, que se abre aí uma discussão imensa, porque a partir do momento que nós temos os embargos à execução, aí aparece a discussão por que não pagou, se não pagou, se tem testemunha, se tem perícia. Então, aí abre-se uma discussão, abre-se aí um processo que tem natureza de processo de conhecimento, tá? Apesar dos embargos de execução, esses embargos, é uma defesa do réu, é uma defesa do executado, do devedor, porém, ele tem natureza de ação, de conhecimento, ele tem natureza de processo de conhecimento, porque vai se abrir a discussão por que não pagou, né? Quando nós temos um título executivo extrajudicial, pressupõe que esse título tenha certeza, liquidez, né? Que esse título ele seja o título exigível, tá? Essa aí, em princípio, é isso, tá? Mas quando aparecem os embargos à execução, para e vamos discutir, então, essa defesa do executado, vamos dar atenção para o executado e verificar quais são os argumentos dele, certo? Gente, sempre que pagar, ótimo. Se pagar de alguma forma, através de um acordo, tudo bem. Agora, quando não paga e vai discutir embargos, ou não paga e não apresenta embargos, vai ter o ato de penhora, tá? O não pagamento vai gerar o ato de penhora. Então, nós temos o réu, o devedor, tem 3 dias para pagar. Se ele não pagar, vai começar, então, as buscas para que encontre um bem passível de penhora. Vocês vão verificar isso, que é o que nós vamos estudar agora, tá? Então, vamos lá, coloquem aí no caderno de vocês, penhora de bens, artigo 831, olha só a quantidade de artigos, tá? Lógico que a gente não vai estudar um por um, que ficaria super cansativo, mas vocês podem ler, tá? Em casa, é importante que vocês leiam, e a aula ficaria muito maçante, né? 831 a 869 do CPC. Professora? Oi. E se no caso o réu não tem nada no nome dele? A gente vai estudar essa possibilidade também. Vamos pensar nessa possibilidade dele ter e vamos pensar na possibilidade dele não ter. Tá? Uhum. Você vai ver, Angélica, que se ele não tiver nada no nome dele, o processo vai ficar suspenso por 1 ano, até que depois o juiz pede para você se manifestar, daí faz as buscas tudo de novo. Uhum. Tá? E a penhora, tem a penhora na conta bancária também, no caso, se ele não tiver nada no nome. A gente vai falar de todos os tipos de penhora, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Não efetuado o pagamento, o oficial de justiça vai proceder o ato de penhora, tá? O que é penhora? Vender o bem para saldar a dívida? Como, João? Vender o bem para poder saldar a dívida? Não. Pegar o bem e garantias caso ele não pague, né? Exatamente, Angélica. A penhora é como se fosse uma garantia judicial, né? Então, na verdade, aquele bem vai ficar indisponibilizado. Ele não vai ser vendido de cara, tá, João? Aquele bem, ele vai ficar indisponibilizado. Você não pode vender, você não pode trocar, você não pode arrendar, né?
você vai ficar preso com aquele bem até que isso seja resolvido. Aquele bem vai ficar como garantia num processo judicial, tá? A gente pode ter várias penhoras no mesmo processo. A dívida é de 1 milhão. Então, nós podemos ter várias penhoras feitas num processo. Penhora um terreno, penhora uma casa, penhora um carro, tá? O juiz vai determinar, a penhora é um ato do juiz, tá? É um ato do Poder Judiciário. Vocês sabem a diferença? Por exemplo, algumas pessoas falam, né, como se fossem sinônimos: hipoteca, penhor e penhora. Quando a gente fala em hipoteca e penhor, são dois institutos do direito civil. Eu vou fazer um contrato com o João, eu quero que ele coloque como garantia, ó, é extrajudicial a hipoteca e penhor. Eu quero que ele coloque como garantia o carro dele. Quando a gente fala em direito contratual, nós temos uma liberdade muito grande que o próprio legislador nos dá para estabelecer as regras daquele contrato. Então, por isso que você vê, João, por exemplo, você vai numa imobiliária alugar uma casa. Tem imobiliária que pede para que você indique fiador. Tem outras imobiliárias que falam, não, João, não precisa ser meu amigo aí, não tem problema, vai ser fiador mesmo, tá? Por quê? Porque o direito contratual, ele é um direito que ele é de imperatividade relativa. A força da lei, ela é imperativa, da lei contratual. Ela é relativa. Então, dá ao particular aí uma possibilidade de estabelecer também garantias pelo não pagamento, que no caso seria a hipoteca, quando nós temos um bem imóvel dado em garantia, e o penhor, quando nós temos um bem móvel dado em garantia, né? Então, você vai lá fazer um contrato de financiamento da sua casa, a sua casa, do seu carro, o próprio carro vai ficar como garantia. Ele vai ficar como penhor lá no contrato de financiamento, lá no banco que vocês fizerem, tá? Então, a hipoteca e o penhor, eles são dois institutos do direito contratual, do direito civil. Quando a gente fala em penhora, penhora é um instituto do processo civil. Ocorre no decorrer do processo judicial, tá? Quando vocês verificarem que tem um ato de penhora, é porque tem um processo, há uma ordem do juiz para indisponibilizar aquele bem, que pode ser um carro, pode ser uma quantia em dinheiro, pode ser até o faturamento da empresa. A Pamela, ela tem uma dívida com a Lenise, mas ela tem um crédito para receber do João. Eu fico sabendo que ela tem esse crédito para receber do João, que está lá num processo em Cândido Mota. O que eu faço? Eu faço a penhora no rosto dos autos. Eu faço a penhora lá no processo que o João e a Pamela estão. Tá? Para receber aquele crédito que a Pamela vai receber, ao invés de ir para a Pamela, vai vir para mim. Porque, ao mesmo tempo, ela acumula a figura de credora do João, mas devedora minha. Tá? Então, vocês vão verificar que há vários tipos de penhora que podem ser feitas, que é a indisponibilização. Penhora é um ato de constrição. É um ato de constrição feito pelo Poder Judiciário, por ordem do juiz. Tá? Nós temos no artigo 835 uma ordem de bens que podem ser penhorados. Daí, Angélica, essa ordem, ela diz que o primeiro da lista, preferencialmente, vai ser o dinheiro, que é o que nós chamamos popularmente de penhora online. Essa penhora online, ela só foi permitida porque tem um convênio do Poder Judiciário com o Banco Central. Então, o Poder Judiciário, o que ele faz? Ele, através de um sistema, ele faz um rastreamento com o CPF do Lucas e verifica se o Lucas tem alguma conta bancária, seja em banco digital, seja em banco físico.
ele vai verificar se o Lucas tem alguma conta bancária. Se ele verificar que tem, e que tem um valor lá, seja um valor até, sabe, irrisório, o que o juiz vai fazer? Vai indisponibilizar aquele valor. Aquele valor vai ficar bloqueado. O Lucas não vai poder sacar, não vai poder transferir esse valor, não vai poder pagar nada com esse valor. Esse valor vai estar lá bloqueado. E esse valor, gente, ele pode ser, de repente, o salário do Lucas, ter caráter alimentar. Esse valor, ele pode ter, por exemplo, ser em função de uma poupança que o Lucas faz, né? Ele pode ter um caráter alimentar. E daí? Indisponibilizou, Lenise, o meu salário, aquilo que eu pago, a comida para minhas crianças comerem, né? Como que eu faço? Vai ficar indisponibilizado até que o seu advogado entre no processo, protocole no processo uma petição. Lenise, pode ser o embargos à execução? Se já penhorou o bem, e daí você vai apresentar um embargos, pode ser nos embargos, mas pode ser a qualquer peça. Pode ser uma competição simples. O que vocês vão falar? Vem respeitosamente se manifestar sobre a penhora online, né, realizada nos autos, nas folhas tais, pelas razões a seguir expostas. Uma petição simples, falando sobre o caráter alimentar, falando sobre a necessidade alimentar, falando que aquele valor não poderia ser indisponibilizado, e pedir aí o desbloqueio, a liberação desse dinheiro. Isso tudo, nós estamos falando de poder judiciário, nós estamos falando de um poder judiciário que é marcado pela lentidão, infelizmente. Até mesmo com o processo digital, as pessoas, hoje tudo está muito rápido, as pessoas reclamam demais, né? Que o poder judiciário está lento, que o poder judiciário realmente é lento, tá? Às vezes a gente faz, por exemplo, uma viagem, né? Você fala, nossa, como que a Lenise vai viajar agora? Viaja, volta, e o processo está tudo igual. Não saiu nenhuma publicação do processo, tá? Então, infelizmente, a gente está tendo que trabalhar dessa forma. A pandemia veio para piorar ainda mais essa situação, né? Porque tem alguns, por exemplo, eu que tenho processo físico, o que acontece? O processo físico está lá no fórum e o juiz está lá na casa dele trabalhando, né? Tem um juiz de plantão, mas a maioria está lá na casa dele trabalhando. Então é complicado, tá? E o processo físico está lá, abandonado. Então você imagina, se o digital já está demorado, você imagina o processo físico. Então, essa indisponibilização do dinheiro é uma coisa que deixa o cliente, vai te deixar louco. Ele vai ligar, falar que é um absurdo, mesmo ele sendo devedor. Tá? Que isso é um absurdo, que isso é uma injustiça, como que penhora o salário dele, e daí você vai ter que fazer uma petição para tentar desbloquear esse salário. Para tentar. Não adianta só argumentar que é salário. Você tem que provar que é salário. Não adianta falar que é poupança, você tem que provar que é poupança. O juiz não vai olhar o status da sua conta. Ele não vai olhar se é poupança, se é corrente, ele não vai olhar. Ele vai indisponibilizar. Oi, Angélica. Ô, professora, e no caso, essa análise do juiz desse processo é rápido? Para ele. Seria tipo uma liminar pedindo? O desbloqueio? É. Você pode pedir através de uma tutela de urgência, sim, esse desbloqueio, tá? Provar que tem urgência para pagar isso, para pagar aquilo. Mas mesmo assim, Angélica, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Você vai ter que acalmar o teu cliente e falar, olha, eu vou tentar, vou fazer de tudo aqui. Você pode, de repente, é mais difícil, mas despachar com o juiz, ir lá pessoalmente no fórum e tentar conversar com o juiz, tá? Uhum. Mas hoje isso está uma coisa bastante comum, esse bloqueio. E você tem que acalmar o seu cliente, porque agora vai ter que esperar aí o Poder Judiciário se manifestar para desbloquear. E não é garantia de que desbloqueie. Às vezes não desbloqueia. Às vezes não desbloqueia, tá? Daí você vai agravar
vai para o tribunal e está bloqueado. Entendi. Sabe, Angélica, foi a forma mais eficiente que o código, que os processualistas encontraram para tornar mais efetivo o processo de execução, tá? Porque, infelizmente, nós brasileiros, nós temos muitas artimanhas, nós temos, na verdade, muitas técnicas, tá? Que fazem com que o processo não atenda à realidade. Então, você vai ver muitas situações que a pessoa vai tirar tudo do nome dela, vai montar com outro CNPJ, a pessoa vai fechar todas as contas bancárias dela, tá? Tudo isso para não pagar. Ah, Lenise, mas isso é fraude. Isso é fraude. A execução, sim, isso caracteriza fraude. Mas até você provar que é fraude, né? É praticamente aí uma outra tese para você levantar dentro do processo, para o juiz analisar dentro do processo. Então, por mais que nós tenhamos esses instrumentos de buscas, tá? Porque é um instrumento de buscas, esse Bacenjude, né? Ele é um instrumento de buscas. Por mais que nós tenhamos esses instrumentos, vocês vão verificar que esses instrumentos ainda são eficazes, sim, e eles vieram para eliminar as fraudes, mas ainda tem fraude, ainda o povo consegue, sim, se desviar aí de pagar a dívida e deixar o processo correr por um monte de anos, né? Anos e anos. Ô, Pro, e essa busca ela é feita só na pessoa do devedor ou pode pegar, no caso aí, o cônjuge? Se tivesse. Depende, tá? Pode até pegar o cônjuge, mas tem que verificar qual é a origem, se aquela dívida é do cônjuge ou não. Se aquela dívida ele está como sujeito passivo ou não. Mas o juiz pode Porque fazer o se bloqueio você e depois... levantar, se você de repente é uma dívida do João, tá? E daí for penhorado um terreno que o João tem parte de 50% e a esposa tem a parte dela, o que ela vai fazer? Eu já falei para vocês. Ela vai defender a minha ação dela. Sim. Através de uma ação que é chamada embargos de terceiros. Tá? Então, pode acontecer, sim, de atingir bens de terceiros, por causa do casamento, como você disse, Angélica, tá? Mas, se isso acontecer, esse terceiro que for estranho ao processo, ele vai poder propor uma ação judicial para tentar liberar aí essa penhora indevida. Sim, a minha dúvida era só nesse primeiro momento da busca, se podia já atingir, depois ele vai recorrer, né, demonstrando que não, com esse pedido, mas era só isso mesmo. Não é recorrer, né? Ele vai, esse terceiro vai propor uma ação chamada embargos de terceiros, tá? Eu vi um professor aqui que a mulher devia pro ex-companheiro uma determinada quantia, né? E quando o juiz determinou a busca de imóveis no nome dela, ela passou o imóvel para a filha. Engraçado. Tipo, daí ficou evidente, né? Consta até na matrícula. Aí a gente fez a petição, né, da fraude de execução e colocou a matrícula como prova. Agora está esperando. Aí ficou muito claro, né? Aí ficou muito evidente. Então, gente, é isso. O primeiro a ser penhorado é o dinheiro, depois vem carros, depois vem bens imóveis, e para tudo isso nós temos instrumentos de buscas, tá? Nós temos com o Detran, um convênio com o Detran, um convênio com os cartórios de imóveis. O Poder Judiciário, ele tem vários convênios, várias parcerias com esses órgãos, para que o Poder Judiciário possa fazer busca. Se o processo ele não é beneficiário da justiça, o seu cliente não é beneficiário da justiça gratuita, cada busca dessa você vai pagar. Você vai pagar para fazer buscas em todos os órgãos, tá? Então, nesse caso, daí o teu cliente, além dele é complicado, né? Além dele ser credor de uma dívida, ele vai ter que se dispor de processo, dispor de dinheiro, né, no processo, para fazer todo esse levantamento. Agora, se de repente você já sabe, Pamela, que a pessoa tem um carro, a marca do carro, você foi lá, pegou a marca, pegou a placa, você já pega e já indica isso na petição inicial.
né? No primeiro momento que você tiver no processo que você possa indicar um bem, você indica, tá? Porque se você não indicar, essas buscas começarão a ser feitas, você vai pedir para que as buscas serão feitas, né? E essas buscas começam primeiro com o Banco Central, né? Com o Bacenjude. E depois começa a Infojude, o Renajude, e começa com todos os outros órgãos para levantar aí um bem que possa garantir essa dívida, tá? Gente, se de repente é penhorado um carro, se é penhorado um carro, Angélica, ninguém vai aí de cara na sua casa e vai tirar o carro de você. Normalmente, o próprio devedor fica como depositário. O que é o depositário? Vocês já ouviram falar no depositário fiel ou infiel? Que antes caberia prisão? Depositário, quando a gente fala essa palavra depositário, ela vem da palavra, ela é uma expressão de origem latina que vem da palavra confiança, tá? Então, o depositário é aquela pessoa que vai guardar o bem penhorado, aquela pessoa que vai cuidar do bem, aquela pessoa que vai zelar pela manutenção do bem, tá? Então, quando é penhorado, por exemplo, o dinheiro, quem é o depositário? É o banco, tá? É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica Federal. A Lenise penhorou uma joia. Quem pode ficar como depositário? O banco também pode ficar como depositário. Então, gente, vocês vão verificar que nós não temos um rol taxativo de quem é o depositário. Mas, normalmente, o depositário vai ser o banco, vai ser o próprio credor, o próprio devedor. Não tira, normalmente não tira da posse da Angélica o carro, da posse do Lucas o carro, não tira. O Lucas, como devedor, fica como depositário dele, tá? A não ser que eu fico sabendo, eu, credora, que o Lucas está trocando todos os pneus do carro, que era um pneu super caro, de ótima qualidade, e ele está colocando lá tudo pneu de péssima qualidade. Já fiquei sabendo que por isso que existia o depositário infiel. Por isso que ele era preso. Porque o depositário infiel, o que ele fazia? Ele mudava o status inicial do bem penhorado. Ele mudava aquela, vamos colocar assim, qualidade do bem penhorado. Então, o carro tem banco de couro, ele tira o banco de couro. O carro tem direção de um jeito, ele tira. Ele vai tirando, ele vai perdendo. Se eu fico sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a busca e apreensão do carro. Eu vou pedir para que eu, credora, fique com o carro. Então, vocês já viram o credor ficar com o carro? Quem trabalha com advogado aí sabe disso. Às vezes é nós que ficamos com o carro. Fica o carro na frente de casa. Tá bom? E daí eu posso usar o carro? Posso, sou depositária dele. Tá? Eu só não posso vender o carro, eu não posso trocar, eu não posso arrendar, eu não posso alugar, eu não posso. Tá? E eu não posso modificar o status, as características dele. Tá? Então, eu só vou pedir para que não fique com o devedor se existem sinais no processo de que esse devedor ele não vai cuidar, tá? Porque o depositário, a função dele é zelar pela manutenção do bem, é guardar, porque aquele bem já não é mais dele. Aquele bem está garantindo um processo judicial. Tá certo? E aí nós vamos também no artigo 800, verifica para mim, quem pode verificar para mim, eu acho que é o 833, que falam dos bens que são impenhoráveis. Nós temos um rol, só conferem o artigo, se é 833, se é 800, nós temos um rol de bens que são impenhoráveis. Lá está a caderneta de poupança, mas cuidado que tem um limite.
Lá está o salário, que é impenhorável, mas também tem um limite. De repente, eu tenho um salário de 100 mil reais, mas espera aí, né? Que caráter alimentar aí isso tem, tá? Então, vocês vão verificar, cuidado, porque esse rol do artigo 833, ele deixou de ser absoluto. Ah, tá lá falando, Lenise, que não pode penhorar bens que guarnecem para manutenção, para sobrevivência da casa. Ué, mas de repente aquele devedor tem quatro fogões, 4 geladeiras, né? Então, por isso que esse rol do artigo 833, ele é um rol exemplificativo daquilo que não pode ser penhorado. Ele não é um rol taxativo. Existem as regras e existem as exceções, vai depender de cada caso. Ah, Lenise, tem uma televisão. Será que a televisão hoje ela seria um instrumento, né, da família? Será? Ah, mas tem duas. Ah, penhora uma? Pode penhorar uma? Pode. Né? Então, vocês vão... Esse rol do artigo 833, ele é um rol não taxativo, exemplificativo. É um rol que traz aí uma relativização dos bens impenhoráveis, porque vai depender de cada caso, vai depender de cada circunstâncias, tá? Quando nós fazemos... Antes, esse rol, no código anterior, ele era um rol absoluto. Não podia ser penhorado. Daí, gente, restringe aí a atuação do processo, né? Não pode penhorar nada. Daí restringe a atuação, a eficiência do processo. Então, agora é outra forma, Lucas, que o legislador achou de tornar mais eficiente o processo de execução. A penhora online foi uma novidade, né? Não é novidade do Código de 2015. Nós já tínhamos no Código anterior, mas foi uma das reformas do Código anterior. E isso foi uma novidade que eu falei para vocês do 833, que não tem um caráter absoluto, foi uma novidade do Código de Processo de 2015, tá? Que mais que nós vamos falar disso? Gente, pode penhorar carro, pode penhorar imóvel, pode penhorar no rosto dos autos um crédito, como eu falei para vocês, tá? Pode penhorar o faturamento de uma empresa. Lógico, gente, que vocês vão verificar que tem algumas penhoras que elas têm que ser excepcionais. Penhorar o faturamento da empresa, de repente, coloca aquela empresa em recuperação judicial. Penhorar o faturamento daquela empresa, de repente coloca em jogo a necessidade de uma quantidade imensa de famílias que são os funcionários da empresa. Coloca em jogo o princípio da manutenção da empresa, tá? Então, o juiz, ele tem que olhar tudo isso, ele tem que verificar tudo isso para conceder aí a penhora no faturamento da empresa. Então, vocês vão verificar que tem umas penhoras que elas são mais cotidianas, como penhorar um valor numa conta bancária, um carro, por exemplo, um terreno, por exemplo, tá? Mas pode chegar até mesmo, como eu falei, na penhora do rosto dos autos, aonde eu penhoro um crédito, o Lucas deve para mim, mas ele tem um crédito para receber que está em outro processo. E eu faço a penhora no rosto dos autos, tá? Avaliação do bem penhorado. Artigo 870 a 875. A avaliação do bem penhorado. Essa avaliação, nós temos que valorar o bem penhorado, até para verificar se compatibiliza aí com o valor da dívida, né? Então, essa valoração, ela é feita por quem? Pode ser feito pelo próprio oficial de justiça que fez a penhora. O próprio oficial de justiça tem noção de quanto vale uma moto, ele vai lá e coloca o valor naquela moto, às vezes ele pesquisa em sites de buscas e, de repente, ele consegue valorar, tá? Uma moto, um micro-ondas, uma televisão, consegue colocar valor naquele bem que foi penhorado, tá?
Muitas vezes, essa valoração não tem como ser feita pelo oficial de justiça. Ela vai ser feita por uma pessoa que tenha conhecimento técnico no assunto, tá? Nesse caso, vocês vão verificar que é um perito. Essa é uma avaliação propriamente dita. A feita pelo oficial de justiça, ele vai lá e valora o bem, né? Que pode ser objeto também uma tese para vocês impugnarem aí a avaliação. Mas a avaliação que precisa de conhecimentos técnicos, né? Que é feita pelo perito, é a avaliação propriamente dita. Então, vamos supor, vai avaliar um terreno, Pamela. Esse terreno, para ele ser avaliado, vai considerar não só o terreno, aonde ele, mas também a localização dele, né? O tamanho dele. Lenise, pode ter várias avaliações? O processo é demorado, infelizmente, de repente avaliou agora um terreno. Só até ele ir para leilão vai tempo. Não é assim, ó. Vai tempo. Até marcar o leilão, até a parte se manifestar e tudo mais, é muito tempo, tá? Então, pode acontecer de ter que fazer de novo o ato de avaliação, tá? Por quê? Porque construiu um supermercado na frente do terreno, nesse período. Ou seja, o terreno foi valorizado. O terreno está num valor maior. Então, o perito vai fazer uma nova avaliação. Gente, custa essa avaliação? Uma fortuna. Dependendo do valor do terreno, dependendo do tipo de avaliação, esses honorários do perito custam uma fortuna. Às vezes, Pamela, ele fez a avaliação, até eu conseguir pagar a avaliação, o processo fica parado. Às vezes, Lenise, eu posso parcelar? Você vai conversar com o perito, né? Olha, faz a avaliação que eu te pago em 2 vezes. Normalmente, ele só vai fazer a avaliação depois que você pagar. A avaliação pode ser dispensada? Pode, como eu falei para vocês. O próprio oficial de justiça faz, valora, e essa avaliação mais técnica é dispensada. Às vezes, Pamela, aquele terreno ele está valorado de repente, ou aquelas ações, vamos colocar assim, né? Elas estão valoradas conforme o dólar, conforme uma cotação da Bolsa de Valores. Daí não precisa de avaliação técnica. De repente, essa avaliação pode ser feita de forma exagerada. Era um terreno de 100 mil reais. Ele colocou que o terreno valia 200 mil. Claro, o que vocês vão fazer? Vem respeitosamente se manifestar sobre a avaliação. Avaliação em excesso. Avaliação errônea. Está querendo valorar mais o valor. Valorar mais o valor é demais, né? Está querendo valorar o bem num valor maior. Certo? Atos expropriatórios. Nós temos o bem penhorado. A dívida ainda não foi paga, o bem já foi penhorado, nós já temos uma garantia, pode ser que a gente tenha vários bens que foram penhorados, nós temos várias avaliações. O que vocês querem agora? A penhora não paga dívida. A penhora, o seu cliente não está satisfeito ainda. A penhora só é uma garantia. Eu quero receber o dinheiro. Então, eu quero que essa penhora seja convertida em dinheiro. E, para isso, eu tenho que fazer o que a gente chama de atos expropriatórios. Artigos, atos expropriatórios. 876 a 900
a 903. Ô, professor, 876 a 903. Oi? eu me perdi. Depois que foi feita a penhora, eles dão um prazo para ser feito o pagamento, né? Não, Não? não. Então, que hora que vai Foi- acontecer essa... Ó, Tudo bem. eu vou te colocar aqui no chat, Angélica, para você visualizar tudo, tá? Petição inicial foi distribuída, certo? Uhum. Seu cliente foi citado, foi oficial de justiça lá na casa dele, ele foi citado, ele correu para o seu escritório. Angélica, eu não posso pagar, eu não tenho como pagar, não tenho dinheiro, não pagou, tá? Uhum. Vamos imaginar que ele já foi lá no seu escritório e já tinha passado o prazo até de embargos à execução. Vamos imaginar. Ou apresentou embargos, mas ele não pagou, tá? Se ele não pagou, o que vai acontecer com o processo? Penhora. Sim. Ah, se você, de repente, o teu cliente chega para você e fala, Angélica, eu vou poder pagar. Oxe, maravilha, vamos fazer um acordo. Você vai entrar em contato com o advogado adversário e vai tentar fazer esse acordo e para tudo. Aqui nós estamos falando numa possibilidade, Angélica, quando o seu cliente não pagou e não quer pagar e não pode pagar. Ah, tá. Tá? Então, o que é uma situação muito comum. Petição inicial, citação, não pagou, penhora, foi penhorado, avaliação do bem penhorado. Agora, o que você quer? O que o credor quer? O credor, ele não quer receber? Uhum. Como nós vamos converter essa penhora em dinheiro para o credor receber? É através do quê? Dos atos expropriatórios, que eu vou explicar agora para vocês o que significa. Ah, tá. É que eu fiquei um pouco perdida. Mas agora você se achou? Aham, sim. Obrigada. Tá. Vamos imaginar uma outra situação, Angélica. Petição inicial. Foi proposta. Seu cliente foi citado. Disse para você, não tenho dinheiro para pagar. Não pagou. Você apresentou a defesa. Embargos à execução. A defesa sua não foi acolhida. O que vai acontecer? Penhora, avaliação, atos expropriatórios. O legislador, Angélica, ele tenta aqui uma forma paralela de receber esse dinheiro. Ok? Entendi, Bruno. Agora, se mesmo no decorrer disso, o teu cliente chega para você, eu posso pagar ainda? Claro! Vamos fazer um acordo? Corre, vamos fazer um acordo e finalizar tudo isso. Tá? Uhum. A Agora, qualquer momento eu posso fazer o acordo. Pode, a qualquer momento. Agora, quando ele chega para você, que é a maioria das vezes, e fala, não tenho como pagar, você vai falar, deixa o pau torar, né? Deixa o processo andar. E o processo vai andar rumo aonde? Para onde? Penhora, avaliação e os atos expropriatórios. O que são atos expropriatórios? É como eu acabei de falar. Nós temos 3 atos expropriatórios. O primeiro é chamado de adjudicação. O primeiro ato expropriatório. O que é expropriar, gente? É tirar da propriedade do réu. Expropriar é passar da propriedade do réu para do devedor para o credor. É uma forma de pagar. A adjudicação, vamos imaginar, Lucas, que foi penhorado um carro. Você foi lá, você viu o estado, você até foi com o oficial de justiça, quando penhorou o carro. Penhorou o carro através do Detran, você não viu o carro, tá? O Detran fez lá a busca, viu que tinha o carro no nome da Pamela, você mandou penhorar o carro da Pamela. Tá? Tá indisponibilizado o carro dela, mas você nunca viu o carro dela. A hora que chega nessa fase aqui, você já viu que a Pamela não vai te pagar mesmo. O que você pode fazer? Vamos ver o carro dela, né?
Você pode até para o juiz pedir um mandado de constatação para verificar como que o carro tá. O oficial de justiça verificar como que o carro tá, porque você tem interesse na adjudicação. O que é adjudicar? É transferir o carro da Pamela para o nome do Lucas como forma de pagamento. Lenise, aquele carro está da Pamela, não está só penhorado no processo do Lucas. Está penhorado no processo que a Pamela tem com o João Vitor, com o Rodolfo, com a Angélica, com o Matheus. E daí? Nós temos o que a gente chama de concurso de interessados no carro. Várias pessoas, vários devedores interessados no carro. Daí nós temos o artigo 889, que diz quem tem preferência. É aquele que fez a penhora primeiro. Por isso, gente, você pode falar assim, Lenise, eu vou registrar a penhora no cartório de imóveis. Registrar essa penhora, ela é importante para que a dívida tenha publicidade. Mas quem tem interesse em adjudicar são essas pessoas legitimadas no artigo 889, e aquele que primeiro fez a penhora, ele tem aí o privilégio. Porque pode ser que a Pamela não tenha só essa dívida com o Lucas. Ela pode ter um monte de dívida e um monte de processo. E o carro está penhorado em todos esses processos. Adjudicou o carro. O carro é maior que a dívida. O valor do carro é maior que o valor da dívida. O Lucas pega o carro para ele e devolve esse valor a mais para a Pamela. Lenise, é obrigatória a adjudicação? Não, é uma faculdade, é uma opção que você tem para pegar o bem penhorado, né, para tomar posse do bem penhorado e fazer o pagamento da dívida através do bem que foi penhorado. Passa da propriedade da Pamela para o Lucas. Certo? Agora, foi penhorado, Pamela, um trator. E o que eu, a Lenise, vou fazer com um trator? Eu sou a credora. Eu não tenho terra, eu não tenho sítio. O que eu vou fazer com um trator aqui? Eu não tenho interesse em adjudicar. Eu não quero adjudicar. Eu quero que esse trator seja vendido e daí com o dinheiro, esse dinheiro seja entregue para mim. Então, eu tenho dois tipos de alienação. São atos expropriatórios. A alienação por iniciativa particular. Angélica, chegou nesse ponto do processo, tem penhora, tem avaliação do bem penhorado, você vai protocolar uma petição se manifestando como que você quer que seja feito o ato expropriatório. Vem respeitosamente se manifestar sobre o ato expropriatório, né? Considerando que não tem o interesse, que o autor, que o credor, não o exequente, não tem interesse na adjudicação, e sim na alienação, tá? Você vai manifestar o que você quer. Essa alienação por iniciativa particular é uma alienação vendida através de um corretor. Esse corretor é uma alienação que eu posso chegar aqui para vocês e falar, gente, eu tenho um processo que eu sou credora e tá vendendo um trator. Alguém tem interesse? Esse tipo de alienação por iniciativa particular é um tipo de venda mais fechada. Tá? Eu vou tentar vender para a Pamela, eu vou tentar vender no meu grupo, os meus grupos de WhatsApp. Eu vou fazer essa venda, vamos supor que foi penhorado garrafa PET da Coca-Cola, tá?
Eu tenho uma dívida, um crédito com a Coca-Cola e foi penhorado lá uma quantidade de 500 garrafas PETs. O que eu quero com isso? Eu não vou fazer a adjudicação dessas garrafas de Coca-Cola. Vamos vender? Vamos. Sabe o que eu faço? Eu vou lá no Amigão e tento negociar essas garrafas por um valor menor para ter essa, né, essa possibilidade de negociação. Eu vou tentar vender. Eu vou lá no Amigão, eu vou na Casa Avenida, eu vou tentar. É uma venda mais direcionada, é uma venda mais fechada. Eu posso optar por essa venda. Ainda mais quando eu tenho, às vezes, o caminho para que eu possa vender. Né? Eu vou vender para supermercado. Ninguém, pessoa física, vai comprar 500 garrafas PETs. Né? Então, eu posso fazer esse tipo de negociação. É uma negociação de venda do bem mais particular. Agora, eu posso optar, Lenise, eu não quero ficar com o trator, não tenho como fazer essa alienação particular, não tenho essa possibilidade, eu quero que ele vá para leilão. Leilão é público. O leilão é aberto. O leilão, normalmente, gente, ele é digital, ele é eletrônico hoje em dia. Quem pode participar de um leilão? Normal, você vai lá, vocês podem até entrar no Google, que vocês vão verificar sites que fazem esses leilões públicos. E daí você vai entrar lá, se você quiser participar de um leilão, você vai ter que mandar seus documentos, você vai ter que preencher um formulário. Porque o leilão, gente, é como se fosse, entre aspas, um pagamento à vista. O leilão, ele é feito pelo próprio Poder Judiciário, através dessas empresas aí que são terceirizadas. O leilão, gente, ele é burocrático. Ele tem que sair em jornal, a publicidade dele, tem que sair no Diário Oficial, tem a publicação de editais para saber o que está sendo vendido, qual que vai ser o horário do leilão. O leilão é uma forma de vender o bem penhorado. E essa venda, ela é pública, qualquer pessoa pode comprar. Desde que essa pessoa esteja na livre disponibilidade dos seus bens, né? Desde que ela tenha dinheiro, porque vocês vão verificar que o leilão precisa ter dinheiro para participar disso. Tem gente que vive disso. Tem gente, Angélica, que participa de leilões todo dia, tá? Porque vive disso. Compra um apartamento no Guarujá que vale R$1 milhão, ele compra por um valor pela metade, praticamente. Por 60% do valor de R$1 milhão, ele compra. E, normalmente, são apartamentos que estão, assim, em péssimo estado. Daí, a pessoa vai lá, reforma o apartamento e vende ele por R$1,5 milhão, né? Então, isso tem sido, às vezes, objeto da pessoa ganhar dinheiro. Vocês vão verificar que há 2 sessões para o leilão. Primeira sessão e a segunda sessão. Então, marca assim, gente. O leilão vai ser feito no dia 2 de outubro, às 14 horas. Primeira sessão. Depois, no dia 10 de outubro, segunda sessão. Na primeira sessão, o bem é vendido pelo valor da avaliação. Então, não vai ter ninguém comprando. Certo? Vão esperar a segunda sessão, porque a segunda sessão cai o valor do bem, de 50% a 60%.
Não, essa queda, ela não pode ser por um valor insignificante. Não pode cair 30% do valor da avaliação, cair 20%, não. É 50 a 60. E daí que vão começar os lances. Quem dá mais ganha. É um leilão. Qualquer pessoa vai poder arrematar. Pelo valor maior. Pelo maior lance. E o pagamento, a partir do momento que você deu o lance, Pamela, eles vão entrar em contato com você para verificar se você vai pagar à vista esse valor ou se você vai pagar em 15 dias, só que daí você tem que dar uma caução. Você tem que dar um bem seu em garantia. A Pamela pagou, seja à vista ou em 15 dias, isso vai para uma conta judicial e vai ser expedido o mandado de levantamento eletrônico. Para quem levantar esse dinheiro? O credor. Processo finalizado. Tudo isso que eu falei hoje para vocês, de penhora, de avaliação e de atos expropriatórios, tudo isso que eu falei hoje para vocês, isso cabe na execução da sentença. Tá? Lembra quando nós temos uma sentença, essa sentença transitou em julgado, nós vamos executar a sentença, o réu vai ser intimado para pagar. Não pagou, os seus bens serão penhorados, avaliados e arrematados em leilão, ou adjudicados, ou alienados por iniciativa particular. Tudo isso é muito burocrático, tudo isso demora. Então, quando vocês verem, a casa foi para leilão, é porque você teve a oportunidade de fazer acordo, você teve a oportunidade de terminar com o processo muitas vezes. Tá, gente? Para chegar nesse ponto, eu tenho um processo que ele tem uma vida. Ele já tem, só para vocês terem noção, é um processo de 1999. Tá? Já morreu a parte do processo, já estão os filhos, e foi penhorado a casa do meu cliente, a casa dele, uma casa que vale 600 mil reais. Na verdade, a casa, por que a casa é um bem de família? Quando você só tem ela. Nesse caso, não é uma casa que ele mora. Ele deixou a mãe dele morar na casa. Tá? Então, foi penhorada. Nós ingressamos com embargos de terceiros, até o Gesualdo que fez junto comigo. E nós perdemos. Tá? Ou seja, a casa vai para leilão. Gente, vocês não imaginam o quanto de sono que eu já perdi por causa desse processo. Eu já falei para esse meu cliente 300 vezes para ele fazer acordo. O processo já está ganho para a parte adversária. Ou ele paga, ou a casa dele vai para leilão. Não tem outra coisa. Nós já fizemos de tudo para tentar, para ele não pagar. De tudo. Chega numa hora, ou a pessoa faz um acordo, só que tem um momento de fazer acordo. Por quê? O credor já tentou tanto fazer acordo, tanto que chega num momento que a relação fica totalmente desgastante. Eu não quero mais fazer acordo com esse cara, eu quero a casa dele.
O acordo vai ser em 24 parcelas. A casa eu tenho através de uma adjudicação. Por que eu vou fazer acordo agora? Já tentei fazer acordo no processo inteiro. O cara não aceita. O cara que só quer fazer acordo do jeito dele. Agora chega na época do leilão, ele quer fazer acordo, o credor vai falar, não vou fazer. Eu prefiro a casa que tá penhorada, eu quero a casa. Daí não sai acordo. O acordo é um consenso entre as partes. Não dá para eu fazer acordo sozinha. Eu preciso da outra parte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, a gente arreda o pé, não vou fazer acordo, não vou fazer, e você deve. É melhor fazer um acordo, depois não cumprir o acordo, e depois fazer um outro acordo, do que não fazer acordo, igual foi esse meu cliente. E agora que a casa está para leilão, vai para leilão agora no final do mês, tá? De novembro, e não tem o que fazer. Vai para leilão. Eu já entreguei, eu já avisei, eu já chorei, eu já quis fazer acordo para ele. 69 mais 69. Tem algum áudio aberto? Tá bom, gente? Eu tenho um outro caso, só que eu quero contar para vocês também. Por exemplo, eu tenho um caso de um cliente que ele comprou uma moto, que essas motonas, sabe? Então, são caras. Ele ficou devendo, vamos supor que a moto valia 25 mil reais, ele ficou devendo 6 mil. Em vez dele pagar esses 6 mil, ele ficou enrolando. O que aconteceu? O credor ficou puto da vida, tá? Fez ele assinar uma nota promissória, 3/2. Ele não pagou essa nota promissória, o credor foi lá e ingressou com um processo de execução, né? Contra o devedor, por quantia certa, executando as 3 notas promissórias, tá? Daí, nesse caso, o cliente correu para mim. Lenise, eu fui citado nesse processo. Eu falei, tem como pagar? Eu não tenho como pagar à vista. Eu tenho como fazer um acordo. Eu quero fazer um acordo. Eu entrei em contato com o advogado do credor, o advogado do credor falou, nem adianta, Lenise, ele não quer ver a cara do seu cliente. Ele não vai fazer acordo. Eu falei, então ele não vai receber. Eu falei, ele não vai receber, se ele não quiser fazer um acordo. Porque o processo vai seguir, ele não tem nada no nome dele, é aquilo que a Angélica estava pensando, não tem patrimônio, o processo vai ficar suspenso por 1 ano, depois que ficar suspenso por 1 ano, vai tentar buscas de novo, não vai conseguir achar nada no nome dele, e ele não vai receber nunca, tá? O advogado do credor falou, Lenise, eu não posso fazer nada, ele não quer. E o processo foi, citou o meu cliente, eu apresentei embargos à execução, dizendo sobre a conciliação, o juiz disse, o credor não quer conciliar, o credor não quer acordo, e ele tem direito de não querer. Não marcou uma audiência de conciliação nos embargos, e o processo não acolheu os embargos, e o processo seguiu. E o tempo passou, virou o ano, isso foi o ano passado, virou esse ano, o cliente dizia, Lenise, está tudo certo? Tá, você não tem nada no seu nome, não vai pôr dinheiro na conta, não tenho nem conta corrente, tá bom. Passado um dia, ele foi viajar, ligou para mim, Lenise, pelo amor de Deus, foi bloqueado 7 mil reais, acho que 10 mil reais, porque já estava, né, o valor da dívida já estava atualizado. Foi bloqueado 10 mil reais de uma conta que eu tinha num banco, no Nubank. Eu falei, ué, de onde você tirou isso? Você não tinha conta nenhuma? Aí eu abri uma conta no banco digital. Eu falei, pois é, só que o banco digital, ele tá vinculado ao Banco Central. Daí, o que aconteceu? Penhora online, ficou depositado isso, eu não consigo, eu falei para ele, eu posso liberar esse dinheiro? Eu consigo liberar se tiver caráter alimentar, se for teu salário. Ele não conseguiu comprovar que é salário, ele não conseguiu comprovar a origem daquele dinheiro.
Daí, simplesmente, o advogado da parte contrária pediu para os juízes pedir um mandado de levantamento eletrônico. Ficou na conta judicial, daí você vai lá e levanta o dinheiro, dívida paga. Tá? Então, tem de tudo. Umas a gente vai ganhar e as outras a gente vai perder. Não tem jeito, porque não depende só da gente, depende do cliente. E a gente não faz milagre. Né? E é um vacilo, né, professora? É um vacilo. Vacilou, dançou. Um vacilo e a pessoa tá virado pra lua, porque ela, naquele dia, pegou, entendeu? Pegou tudo, Rodolfo. Que... E daí, que absurdo! Como que isso foi acontecer? Tudo que a pessoa deve, sabe que deve, mas... Ela quer protelar, ela quer que a gente faça milagre, ela quer deixar. Tudo bem, quer deixar e eu não vou pagar por ela. Então, deixa, né? Vamos levando o processo. Só que vacilou, dançou. Daí, nesse caso, ele pagou à vista. Mas também pelo tempo que demorou, pelo jeito. Uhum. Tá? A dívida de 6 já estava em 10 mil e tanto. Tá bom? Então, vocês não pensem que o Poder Judiciário tira a casa dos outros da noite pro dia. Isso não acontece, viu, gente? É porque é como o Rodolfo disse mesmo, vacilou mesmo, entendeu? Porque nós temos instrumentos processuais para embargar isso, para impugnar, para protelar. Eu não sei se é felizmente ou infelizmente, eu gosto muito de resolver as coisas, né? Assim, essa coisa de protelar, assim, para mim é complicado. Mas a gente, como advogado, a gente também tem que aprender, né? Alguma pergunta? Amores, então a gente termina aqui, né? A aula que vem na segunda-feira é feriado, então nós não teremos aula na semana que vem. E daí na outra semana já começam as provas, não é isso? Tá? O que vai cair? Não tem jeito de eu dar uma coisa separada da outra, tá? Eu vou dar perguntas, eu queria, na verdade, dar perguntas para vocês escreverem, mas fica tão difícil para eu corrigir através do sistema. Mas, enfim, eu falo com vocês pelo WhatsApp, tá? Mas o que eu quero que vocês estudem é o quê? É o cumprimento de sentença, né? Saber as diferenças, isso é tudo, né? Saber por que é cumprimento de sentença e por que é um processo de execução, né? E o processo de execução por quantia certa, que eu vou pedir aí para vocês falarem, às vezes, do procedimento, da penhora, dos atos expropriatórios, tá bom? É isso que vai cair. Não é cumulativo desde o ano do semestre passado, é de julho para cá. Tá bom? E vocês vão ter apoio, né? Vocês têm a prova hoje tá fácil de ser feita, porque vocês têm apoio, vocês podem olhar, podem consultar. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? E o ano que vem a gente vai estar no presencial, se Deus quiser, e a gente vai poder conversar mais sobre essas coisas, bater mais papo, a gente vai ter mais tempo, tá? E o que tiver que voltar, a gente volta. Ah, de repente a Pamela fala, Lenise, eu não consegui entender. Não, a gente volta, não tem problema. Tá bom? Mas a gente vai se falando pelo WhatsApp, se vocês precisarem de alguma aula que a gente entre informalmente, a gente pode fazer isso também, podem me chamar, tá? E eu quero agradecer vocês imensamente pela companhia nesse período, nesse um ano, né? Aqui a Pamela sempre com a câmera aberta, o Lucas, a Adriana também, né? A participação da Angélica, do João, do Rodolfo. Olha, gente, se não fossem vocês aqui comigo, eu não conseguiria dar aula assim de jeito nenhum. Eu adoro o presencial, eu amo o presencial. Eu não sou professora à distância de jeito nenhum.
Mas eu agradeço vocês de coração. E se Deus quiser, a gente vai se encontrar e vai poder se abraçar, vai poder conversar, né? Então é isso, meus amores. Qualquer coisa me chamem, tá? Eu estou à disposição de vocês. É só me chamar pelo WhatsApp, podem ligar, fiquem à vontade. Que isso. Beleza, Pro. Obrigadão por tudo, viu? Por toda a ajuda, por todo o carinho Vocês sempre. continuem se cuidando, tá? Agora também. Precisando é só chamar, Obrigada, Tá bom. professor. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada de coração, Obrigada tá? pelas Helena, aulas. obrigada, Tá bom. meu amor. Obrigado pelas aulas, professor. Beijo. Tchau. Beijo, Lucas. Beijo, Pâmela. Sorte lá da eleição, professora. Ô, meu amor, obrigada. Torçam por mim. Ah, vai. Obrigada. Um beijo.